6ª Circunscrição da Justiça Militar da União compreende os estados da Bahia e Sergipe. Em 1920, quando foram criadas as 12 circunscrições, primeiramente foi denominada de 5ª CJM. Em 1926, passou a ser a 6ª. 13 anos depois, foi extinta a auditoria devido ao baixo número de processos em andamento. Mas em 1942, a 6ª CJM foi criada novamente. E é aqui na Bahia de Todos os Santos, na primeira capital do país, Salvador, que fica a sede da auditoria. A auditoria da 6ª CJM abrange os estados da Bahia e do Sergipe. E nesses estados, a incidência de crimes mais relevantes, mais graves, não é alta. Nós temos, tradicionalmente, crimes de uma repercussão social ou até interna dentro das Forças Armadas, de menor gravidade. É uma característica não apenas aqui da nossa CJM, como das outras duas do Nordeste, a baixa incidência dos crimes de deserção. Não temos muitos crimes de deserção. E outra característica específica da nossa auditoria é que ela funcionou em algumas fortalezas, alguns quartéis que ainda hoje pertencem ao comando do Exército. E antigamente, como as auditorias não tinham sede própria, a auditoria da 6ª ela esteve instalada em fortalezas que ainda existem e, logicamente, são preservadas pela sua natureza histórica e são de alto interesse, de alto relevo para o panorama histórico e cultural aqui da cidade de Salvador. Nós temos uma promotora aqui, que é professora da Universidade Federal, onde ela nos brinda sempre com a presença de alunos, assistindo a audiência, fazendo comentários. Então, hoje, a Justiça Militar já está começando a se fazer conhecer. Então, eu acredito que, com o tempo, a gente vai melhorando a relação com o próprio Poder Judiciário. A 6ª CJM vem cumprindo o seu papel, sem deixar qualquer vestígio de descumprimento de lei, descumprimento de cordialidade, descumprimento de nada. A gente só tem recebido elogios aqui, não só dos nossos jurisdicionados, como também de todos os comandos das Forças Armadas. Foram várias as sedes que a 6ª CJM passou, e todas em prédios e lugares históricos aqui de Salvador. Tanto que, na ocasião do bicentenário da Justiça Militar da União, a auditoria inaugurou uma sala de memórias com várias fotos e documentos. Este aqui, por exemplo, é a relação dos anistiados políticos, publicada na Lei de Anistia de 1979. A pena de morte no Brasil, desde o início da República, em 1889, foi abolida da Justiça Civil brasileira. Mas até hoje a pena de morte é prevista apenas em estado de guerra e no Código Penal Militar. Durante o regime militar, o Ato Constitucional número 1, por meio de emenda constitucional, permitia a aplicação de pena de morte em casos específicos no Decreto de Lei número 898. Até hoje conhecido como Lei de Segurança Nacional. E foi aqui nesta auditoria, na década de 1970, que uma pessoa foi condenada à pena de morte depois de instituída a República. Essas histórias e muitas outras, o servidor Ednilson Bandeira, que está na Justiça Militar da União há 43 anos, viu passar. Eu tomei posse no dia 1º de maio de 1971. Portanto, eu conto com 43 anos de Justiça Militar. E me veio em mente um processo que aconteceu exatamente quando eu entrei na Justiça Militar, na função de oficial de justiça. O Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, ele estava em franca evidência aqui em Salvador. E eu me lembro muito bem de 3 elementos. Eles fizeram um assalto ao Banco do Estado da Bahia, num bairro localizado aqui em Salvador, chamado Bairro da Liberdade. E lá eles não tiveram êxito, porque eles foram surpreendidos pela polícia. Bom, depois desse episódio, eles tentaram se reunir no local chamado Dique do Tororó, que é um ponto turístico hoje de Salvador, tá?
E os agentes do CODE 6, que era a Comissão da Defesa Interna, CODE, eles se dirigiram para lá e conseguiram detectar os 3 elementos reunidos. Eles foram algemados no pulso, um ao pulso do outro. E aconteceu o seguinte, a viatura que os agentes do CODE estavam dirigindo era um Jeep modelo 58, se não me engano. Foram colocados no banco traseiro do Jeep. Só que Teodomiro estava de posse de uma pasta que porta documento, tal. E nessa pasta tinha um revólver calibre 38, tá? E os agentes, assim, não se sabe por que o descuido, qualquer coisa, colocaram a pasta dele junto a ele no lado do banco. Ele sentou do lado do banco e o pessoal colocou a pasta do lado do banco. E quando chegou lá, que eles foram saindo, que o sargento ia dirigindo o carro, Teodomiro conseguiu abrir a pasta com a mão esquerda, tirou o revólver, encostou o revólver na nuca do sargento Valdir Xavier de Lima e fez o disparo. Ocasionou morte instantânea. Aí, resultado, Teodomiro foi julgado aqui na auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, contra ele foi feito o pedido da pena de morte, foi transformada em prisão perpétua pelo STM. E pelo STF foi transformada em pena de 30 anos de reclusão. Tá? Aí depois, com o advento de uma nova lei, eu não me lembro bem assim no espaço, essa pena acabou transformada em 8 anos de reclusão. Logo depois, no ano de 79, veio a lei da anistia, tá? A lei da anistia, e todos aqueles presos políticos foram anistiados. E eu me lembro muito bem que, quando o juiz auditor deu o despacho da lei, a respeito da lei, foram confeccionados devidos alvarás de soltura, tá? E eu, juntamente com 2 advogados e os presos políticos que lá estavam, foram colocados em liberdade por força desse alvará. Tá? Esse é o episódio que eu lembro muito bem. Outro servidor que também está há mais de 40 anos na Justiça Militar da União e é o atual chefe de seção de administração, também tem muito orgulho de trabalhar aqui nesta auditoria. Eu me lembro muito tempo que as pessoas chegavam aqui para pedir uma certidão, né, e a auditoria, a pessoa fazia um requerimento num papel, um manuscrito, e chegava aqui, dava entrada nesse documento, levava dias para dar essa informação. Né? Hoje não, hoje não precisa nem vir a auditoria para receber essa informação, de nada consta ou que conste. Né? Então eu acho que foi um crescimento enorme, principalmente na área de informática. É uma satisfação de estar com os colegas no dia a dia. Na verdade, nós ficamos mais tempo aqui com os colegas, né, do que às vezes com os familiares. Até mesmo para a juíza auditora, que é carioca e que já passou por outras auditorias, ela diz que já se adaptou e gosta de morar em Salvador. Eu ingressei na Justiça Militar da União como servidora ainda na Auditoria de Correição, em 1979, onde eu passei 10 anos como servidora. E aí passei a amar a Justiça Militar como um todo, conhecer, porque até então ninguém nem sabia, eu pelo menos não sabia da existência da Justiça Militar. Eu fiz o concurso para o antigo TRF e fui chamada porque tinha sido aprovada. Foi quando eu conheci a Justiça Militar. E aí aceitei a ingressar e estou até hoje, desde 1979. Depois de 10 anos, resolvi então fazer o concurso para a magistratura. Fui aprovada, tomei posse no ano de 2000. Fui nomeada, a minha primeira lotação foi em Bagé, onde eu fiquei por 4 anos. Depois fui para Santa Maria, permaneci por mais 1 ano. Em seguida, vim para Salvador, onde eu estou há 9 anos já. E
não tem intenção de sair até então. Eu acho que o próprio humor, né, o humor do baiano, né, aquela coisa do ser mais light, né, o baiano não é que ele não trabalha, isso é mentira. O baiano trabalha e trabalha muito, mas o baiano trabalha feliz.